Titiozão na área, pessoal. Meio-dia em ponto, como combinado com vocês, eu tenho hoje uma palavra de Jesus Cristo de Nazaré para você, né? Jesus Cristo Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, né? Eu tenho um compromisso com você, né? Sempre às 4h08 da manhã, às 12 horas, ao meio-dia e às 16 horas, às 18 horas da tarde, né? Compromisso com você às 4h08 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas da tarde, né? São 3 vigílias aonde nós vamos estar trazendo a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E o tema hoje, né, é um tema bem legal, é um tema que Jesus tem, né, batido fortemente na tecla, né? Nós devemos deixar, né, os nossos pecados e seguir Jesus Cristo, né? É impossível seguir Jesus Cristo com pecado, né? Nós devemos deixar o nosso pecado para seguir Jesus Cristo de Nazaré, né? O Novo Testamento, ele é a mente de Jesus Cristo. Nós devemos estudar o Novo Testamento e renunciar aos nossos pecados, né? Porque é impossível, né, seguir a Jesus Cristo julgando o próximo, atirando a primeira pedra no próximo, né? É impossível. Então vamos aqui, né, para a nossa palavra de hoje, né? Nós estamos em um momento, né, onde Satanás tem trabalhado na família para destruir a família. Satanás trabalha 24 horas e nós devemos, né, estar conectado com Deus, conectado com Jesus Cristo de Nazaré, né? Eu vou trazer uma palavra para você aqui, né? Eu vou ser breve, né? Porque, né, a palavra de Deus tem que ser o tiro certeiro. Nós temos que ser breve, reto e direto no assunto, sem delongas, né? Nós temos que ser, né, dar o tiro certeiro para derrotar Satanás, né? Então, né, o título da mensagem de hoje, né, abandonando os pecados para seguir Jesus Cristo. Nós devemos abandonar nossos pecados, né? Abandonar aí o alcoolismo, a drogadição, né? Como pastor Will, né? Como eu sou, né, um Endaceia Sítios, mais conhecido aqui nas redes sociais como um Endaceia Sítios, pastor Will, traduzido pastor Vinícius dos Santos, né? Me perguntaram, pessoal, né, o porquê desse nome, né? Nós que falamos em línguas estranhas, né, existe uma tradução para línguas estranhas, né? Então, um Endaceia Sítios, Vinícius dos Santos, é uma língua estranha, né? Os profetas, os discípulos, quando, né, os discípulos foram batizados através do Espírito Santo, né, eles falavam muito em línguas estranhas, até mesmo para se comunicar, porque os discípulos eram perseguidos, então eles tinham, né, que se comunicar através das línguas estranhas. A língua estranha, ela tem a sua tradução. As línguas estranhas, eu mesmo falo em línguas estranhas, mas eu sei o que está saindo da minha boca. Eu sei traduzir. Se eu, né, sentir a presença de Deus e soltar uma labareda de fogo, né, em línguas estranhas, eu sei o que está saindo, eu sei traduzir, né? Isso é o batismo com o Espírito Santo, é traduzir o que você está falando em línguas estranhas, né? E para você que não é batizado com o Espírito Santo, né, você deve, né, dar glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, que através do glória, aleluia, né, você vai aos poucos, é como uma criança começa a falar, aos poucos, né, você vai
falando, soltando a linguagem estranha, né? E é como se fosse um bebê mesmo falando, aprendendo a falar. Aí depois você vai, né, através da revelação divina, vai dando significado às palavras. É uma linguagem estranha, né? É uma comparação aí, é o seguinte: eu, por experiência própria, né, eu na minha trajetória mundana, eu tive muito contato com cigano. Eu fiz muitos negócios com cigano, né? Eu sou comerciante, né? E eu fiz muitos negócios com cigano. E cigano, ele, quando ele queria, né? Quando ele estava negociando em uma roda, ele falava de uma linguagem que só os ciganos entendiam, né? Uma linguagem, né? Para você ter uma ideia, garron, né? Garron significa que nós não fazia parte do círculo cigano. Então, né, é uma forma que eles tinham de se comunicar sem eu saber o que eles estavam falando, porque no meio dos negócios eles primeiro negociavam entre eles para poder negociar comigo, que era estranho no meio deles. Então, Jesus Cristo com seus discípulos, né, quando Pedro foi tomado lá, né, pela linguagem estranha, né, Jesus enviou o Espírito Santo, né, e Jesus estava sendo perseguido, os discípulos também estavam sendo perseguidos. Então eles tinham que falar em uma linguagem estranha para que as pessoas não entendessem o que eles estavam, né, ali, o mistério de Deus, para que eles não entendessem o mistério de Deus. Wenda Ceia Sitios, Vinícius dos Santos, mais conhecido como Pastor Will, né? Wenda Ceia Sitios, uma linguagem estranha. Eu falo em línguas estranhas e sei, né, o que eu estou falando, né? Manui cantar baralacia, cantar baralaceia. Deus glorioso, Deus tremendo, alfa, ômega, princípio e fim, né? Então, quando eu solto uma linguagem estranha, eu sei o que eu estou falando. Eu, né, traduzo a linguagem estranha, né? Tem muitas pessoas aí que, né, não sabem, não traduzem, não tem um dom da tradução, solta uma linguagem estranha, mas não sabe, né, qual é o que está falando. Pastor Winda Ceias aqui, Pastor Will,